Olá pessoal, e agora para terminar a discussão da função éter, vamos conhecer os mais comuns tipos de éteres cíclicos, os epóxidos e os éteres de coroa. Acompanhe comigo o que são os epóxidos. Epóxidos são éteres cíclicos com anéis de 3 membros, mas é preciso ser cíclico. Na nomenclatura IUPAC, os epóxidos são chamados de oxiranos, mas no cotidiano a gente chama mesmo de epóxido. Esse é o epóxido mais simples. Você vê que é um éter, tem o oxigênio como heteroátomo, mas está num anel de 3 membros. Então você pode falar assim, então epóxido é qualquer éter cíclico? Não. Obrigatoriamente tem que ser um éter cíclico, mas num anel de 3 membros. Quer dizer, são 2 carbonos e 1 oxigênio. Você pode ter os derivados radicais ligados a esses carbonos, são epóxidos. Então, para ser epóxido, tem que ser éter cíclico, quer dizer, tem que ter o oxigênio como heteroátomo e na realidade tem que ser um ciclo com 3 membros, como esse daqui. Esse é o epóxido mais simples e todos os outros epóxidos são derivados dele. É chamado de óxido de etileno, esse é o nome usual. O nome IUPAC é oxirano. Óxido de etileno ou oxirano. Então, os epóxidos, eles são muito utilizados para a produção de resinas. Na verdade, esse óxido de etileno ou oxirano é matéria-prima para a produção de polímeros, chamados de polímeros epoxídicos. Eles são muito utilizados para fazer o revestimento de materiais, de pisos, de escadas. É como se fosse uma tinta muito mais resistente que as tintas normais, né? A gente chama de resina epoxídica. Se parece até um pouco como se fosse uma tinta plastificada, né? A chamada resina epoxídica. Então, o maior uso dos epóxidos, na verdade, a produção de polímeros que são usados no revestimento de materiais da construção civil. Então, é um éter, mas é um éter cíclico com 3 membros, recebe então a denominação especial de epóxidos. O mais simples, que você deve guardar, chama óxido de etileno. Outros éteres muito importantes do ponto de vista biológico são os chamados éteres de coroa. Esse nome éteres de coroa porque parece mesmo uma coroa de se colocar em cabeça. Olha, eu vejo o exemplo de um éter de coroa. Eles são compostos orgânicos, veja só esse exemplo, eles têm ciclo, tem um ciclo só e vários grupos etéreos. Você vê, aqui nesse caso você tem 6 grupos etéreos. Então, na verdade, tem um único ciclo, olha, você vê, constituídos por um anel e vários grupos éter, por ser chamado de éter de coroa. Esse éter, na verdade, eles são representados por X coroa Y.
O X indica quantos átomos tem no anel e Y indica o número de átomos de oxigênio. Esse, por exemplo, é um 18 coroa 6. Quer dizer o quê? No anel, na molécula, tem 18 átomos, só que de oxigênio tem o quê? 6. Então, é 18 coroa 6 é a denominação desse éter de coroa. É muito pouco explorado no ensino médio, é muito raro cair isso em vestibular, não é bom, mas é bom só para você ter um conhecimento. Quando falar éter de coroa, é um éter cíclico que tem carbono, veja só, tem carbono, nesse tem 18 átomos de carbono no ciclo e de oxigênio tem 6. Se eu tiver, por exemplo, vamos supor um exemplo, 24 coroa 8, no ciclo tem 24 átomos e 8 são átomos de oxigênio. São éteres, tem o oxigênio como heteroátomo, mas recebe o nome de éter de coroa pelo seu aspecto, que se parece mesmo com uma coroa de colocar na cabeça. Veja que esses éteres, eles são importantíssimos para, poderíamos dizer, carregar íons. Esses éteres são capazes de se ligarem a íons, por exemplo, aqui esse éter de coroa se ligou ao cátion potássio. O cátion potássio, veja, está no meio do anel do éter de coroa e ele está interagindo por interações que a gente chama íon dipolo com esses pares de elétrons de valência não ligantes do oxigênio. Então veja que o éter de coroa ele é capaz de carregar íons e levá-los para a fase apolar, para a fase, por exemplo, lipídica. Então os éteres de coroa eles são importantes transportadores de íons, sódio, potássio, cálcio, da fase inorgânica, aquosa, por exemplo, do plasma, para a fase lipídica. Então, os éteres de coroa podem proporcionar o transporte de íons para a fase orgânica. Isso porque os éteres de coroa, eles têm uma polaridade baixa, como os éteres de uma maneira geral. Então, os éteres de coroa são importantes transportadores em processos bioquímicos de íons inorgânicos, como o sódio e o potássio. Então, terminamos aqui o estudo das funções oxigenadas do módulo 6 do volume 2.